E aí galera, bom dia. Vamos ver o resultado do nosso conserto aí, ver se irá funcionar, né? Primeira partida a freio. Pegou, né? Vamos ver se essa dá estabilizada pra gente começar a andar. Tô com vazamento ali no anel do escape. Ó, varinha estranha, né, pra caramba. Sim, pessoal, aí falando pra vocês aí questão da desmontagem do motor, porque a gente retirou o motor. E o que a gente fez era o seguinte: essa moto aqui, ela estava com um prisioneiro do cabeçote ali, fluido. Aí o que acontece? A gente pegou, retiramos o motor fora. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, dar uma regulada nesse freio traseiro que tá brusco. Dá uma afinada nele aqui. Essa moto é assim, galera, ela fica acelerada aí. Depois a gente vai dar uma olhada nela. Mandei passar o scan, acusou bomba de combustível. Sim, aí como eu tava falando pra vocês aí, a gente retirou o motor por conta que tinha dois prisioneiros no motor fluido. Um prisioneiro. Aí o que a gente fez? A gente retirou, fui no mecânico antes, perguntei ao mecânico quanto ele cobraria para fazer esse serviço. O mecânico me cobrou mixaria, cobrou R$100. Só que é o seguinte, ele me cobrou R$100 para botar já com a junta dele, no caso junta paralela, e eu não queria, entendeu? Junta paralela eu não queria, é o que eu queria, junta original. Se eu vou abrir o motor, por que fazer? Motor não é uma coisa pra andar brincando, entendeu? Você tem que fazer um serviço e fazer um serviço que vale a pena, um serviço que preste, pra não tá dando problema você reabrindo o motor, entendeu? Aí fui na Honda, paguei R$52 a junta do cabeçote, cilindro, guarnição e os retentorzinhos de cima ali da tampa de válvula. Me custou R$52. Aí pra fazer, eu e o meu mano lá, a gente entrou em contato com ele lá. Tô a fim de retirar o motor lá da motinha lá pra gente ver o que a gente faz, né? Aí ele falou pra mim: não, pô, a gente desenrola isso aí. Até porque eu ia ficar a pé. Aí o que a gente fazia? Pra levar o motor na oficina, no torneiro com a moto dele. Aí ele foi lá, deu uma força. E lembrando pra vocês aí, se vocês viram alguma coisa de a gente fazendo errado no vídeo anterior, lembrando pra vocês aí que a gente não somos mecânicos, entendeu? A gente apenas reina no que é da gente, entendeu? E por sinal, o trampo ficou bem da hora, né? Vocês conferirem no vídeo aí. Temos os apertos corretos. E é isso aí, o mano aí sempre tá com a gente aí. Eu passei nesse vídeo aqui só pra informar pra vocês, porque no outro vídeo eu não deixei muito detalhado o que a gente iria fazer, o que a gente estava fazendo, entendeu? Aí é isso. Ainda tô sentindo esse freio meio que pesado, cara. Esse freio traseiro tá osso. Chega lá depois, quando a gente subir, dou uma olhada. E é isso aí, galera.
como eu falei pra vocês, se vocês verem que a gente fez alguma coisa de errado, alguma coisa que a gente não fez de forma correta, é porque a gente não somos mecânicos, entendeu? A gente é apenas amador. A gente mexe por hobby, entendeu? Até porque se a gente sabe fazer o trampo, para que a gente pagar? Então eu prefiro fazer o trampo do que pagar, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que o meu motor precisa, entendeu? Você leva no mecânico aí, muitas vezes o mecânico faz o serviço de todo jeito. Aquele motor meu lá, esse motor aqui da motinha, ele já foi embuchado uma vez, o rapaz fez uma bucha. Levei no mecânico para ele tirar um vazamento, ele fez, disse que era uma bucha. Aí o cara pegou uma bucha e colou com velho da junta. Ô meu parceiro, não vai segurar, né? Aí foi o que aconteceu, né? Quando eu dei o aperto lá do motor, a bucha tipo poluiu dentro e já saiu agarrada junta na parte de força. Eu não filmei pra vocês porque a gente começou a abrir o motor, era 4 horas da tarde. A gente veio terminar 10 horas da noite, tá entendendo? Aí não tinha como a gente filmar em detalhes pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e a gente também iria perder muito tempo, entendeu? A gente já fez o motor nas correrias, já pra hoje eu não ficar de pé, tá entendendo? Aí é isso. Esse vídeo aqui foi só pra falar pra vocês o real motivo da gente ter aberto o motor da moto. Não era defeito de parte de força, cabeçote, não, nenhum. O defeito era simplesmente um parafuso ruído, uma rosca espanada, né? Vocês falam aí, muita pessoa conhece como rosca espanada. Aí a gente fez isso aí e a moto ficou super de boa. No caso só era um, já mandei fazer os dois, já reforcei logo os dois. E a bucha que o cara fez, cara, de primeira, viu? Bucha de qualidade mesmo. Então é isso aí, foi só pra avisar isso pra vocês. Fiquem com Deus aí, um abraço a todos aí, obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com os amigos aí, fortalece o canal aí, dá aquele likezinho. E se você se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho lá pra receber notificações, viu? É isso aí, fica com Deus, falou, fui!